Ezequiel capítulo 43. Em seguida ele me levou ao portão, o mesmo portão que olhava em direção ao leste. E eis que a glória do Deus de Israel veio do caminho do leste, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra brilhou com a sua glória. E ela era de acordo com a aparência da visão que eu tive, de acordo com a visão que eu tive quando vim para destruir a cidade. E as visões eram como as visões que tive junto ao rio Quebar. E eu caí sobre a minha face. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho do portão, cuja vista está em direção ao leste. Assim o Espírito me tomou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. E eu o ouvi falando comigo de dentro da casa. E o homem se pôs em pé junto de mim. E ele disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das solas dos meus pés, onde eu habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E o meu santo nome, a casa de Israel, não mais contaminará, nem eles nem seus reis, através da sua prostituição, nem pelas carcaças de seus reis, nos seus lugares altos. No estabelecer de sua soleira, pelas minhas soleiras, e de seu pilar pelos meus pilares, e do muro entre mim e eles contaminaram meu santo nome através de suas abominações que cometeram. Portanto, eu os consumi na minha ira. Agora que ponham de lado sua prostituição e as carcaças dos seus reis longe de mim, e eu habitarei no meio deles para sempre. Tu, ó filho do homem, mostra a casa aos da casa de Israel, para que eles possam se envergonhar de suas iniquidades e que meçam o padrão. E se eles se envergonham de tudo o que fizeram, mostra-os a forma da casa, e o seu estilo, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todas as suas ordenanças, e todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto à vista deles, para que eles possam guardar toda a sua forma, e todas as suas ordenanças e as cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o topo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar, segundo os côvados, o côvado de um côvado, e 1 palmo de largura, até o fundo será de 1 côvado, e a largura de 1 côvado e a sua margem, pela sua borda ao redor, será de 1 palmo. E este será o lugar mais alto do altar. E do fundo sobre o chão até a armação inferior haverá 2 côvados, e a largura 1 côvado, e desde a armação menor até a armação maior haverá 4 côvados, e a largura 1 côvado. Assim, o altar será de 4 côvados, e desde o altar e para cima haverá 4 chifres. E o altar será de 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos seus 4 lados. E a armação será de 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados. E a margem ao redor dela será de meio côvado, e o seu fundo será de 1 côvado ao redor. E os seus degraus olharão em direção ao leste. E ele disse-me: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: Estas são as ordenanças do altar no dia em que eles os fizeram, para oferecerem oferta queimada sobre ele e para aspergirem sangue sobre ele. E tu darás aos sacerdotes, os levitas, que são a semente de Zadoc, e que se aproximam para ministrarem a mim, diz o Senhor Deus, 1 novilho para a oferta pelo pecado. E tu tomarás do seu sangue e o porás sobre os seus 4 chifres, e sobre os 4 cantos da armação, e sobre as margens ao redor. Assim tu o purificarás e o purgarás. Então tomarás também o novilho da oferta pelo pecado, e ele o queimará no lugar designado da casa, fora do santuário. E no 2º dia oferecerás um filhote das cabras, sem defeito, para uma oferta pelo pecado, e eles purificarão o altar, como purificaram com o novilho. Quando tu tiveres acabado de purificá-lo, oferecerás um novilho sem defeito e um carneiro do rebanho sem defeito, e oferecê-los-ás
diante do Senhor, e os sacerdotes lançarão sal sobre eles e oferecê-los-ão por ofertas queimadas ao Senhor. Por 7 dias prepararás a cada dia uma oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e um carneiro do rebanho, sem defeito. Por 7 dias eles purgarão o altar e o purificarão e consagrar-se-ão. E quando estes dias tiverem expirado, será que ao 8º dia e dali em diante os sacerdotes farão as vossas ofertas queimadas sobre o altar, e as vossas ofertas pacíficas eu vos aceitarei, diz o Senhor Deus. Capítulo 44. Então ele me levou de volta pelo caminho do portão do santuário exterior, que olhava em direção ao leste, e ele estava fechado. Então disse-me o Senhor: este portão ficará fechado, não se abrirá, e nenhum homem entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele, por isso ficará fechado. Ele é para o príncipe sentará nele para comer o pão diante do Senhor. Ele entrará pelo caminho do alpendre daquele portão, e ele sairá pelo mesmo caminho. Então ele me levou pelo caminho do portão norte, diante da casa, e eu olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor, e eu caí sobre a minha face. E o Senhor me disse: Filho do homem, marque bem, e contempla com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo o que eu digo a ti a respeito de todas as ordenanças da casa do Senhor e de todas as suas leis, e marque bem o entrar na casa, com toda a saída do santuário, e tu dirás aos rebeldes da casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: ó vós, casa de Israel, bastai-vos de todas as vossas abominações, nas quais trouxestes para dentro do meu santuário estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos na carne, para estarem no meu santuário, para o poluírem, a minha casa, quando ofereceis meu pão, a gordura e o sangue, e eles quebraram o meu pacto por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordem das minhas coisas sagradas, mas estabelecestes guardiões da minha ordem, e no meu santuário a vós mesmos. Assim diz o Senhor Deus: dos estrangeiros que se estiverem entre os filhos de Israel, nenhum incircunciso de coração e nenhum incircunciso na carne entrará no meu santuário. E os levitas que se foram para longe de mim, quando Israel desviava, os quais se desviaram de mim após os seus ídolos, eles carregarão a sua iniquidade. Ainda assim, eles serão ministros no meu santuário, ficarão encarregados dos portões da casa, e ministrando a casa, eles matarão a oferta queimada e o sacrifício para o povo, e ficarão perante eles para ministrarem a eles. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos, e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e eles carregarão a sua iniquidade. E não se chegarão para perto de mim para cumprirem o ofício de sacerdote para mim, nem se aproximarão de alguma das minhas coisas sagradas no lugar santíssimo, mas eles carregarão a sua vergonha e suas abominações que cometeram. Mas eu os farei guardiões encarregados da casa, de todo o seu serviço e por tudo o que for feito nela. Mas os sacerdotes, os levitas, os filhos de Zadoc, os guardaram à porta do meu santuário quando os filhos de Israel se desviaram de mim. Eles se chegarão para perto de mim, para ministrarem para mim, e ficarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e virão para perto da minha mesa, para ministrarem para mim, e eles guardarão a minha ordem, e sucederá que quando eles entrarem pelos portões do átrio interior, se vestirão com vestes de linho, e nenhuma lã virá sobre eles, enquanto ministrarem nos portões do átrio interior e dentro. E terão gorros de linho sobre as suas cabeças, e terão calções de linho sobre os seus lombos. Eles não se cingirão com qualquer coisa que os faça usar. E quando forem adiante para dentro do átrio exterior, o átrio exterior para o povo, eles colocarão fora as suas vestimentas,
nas quais eles ministraram, e as deitarão nas câmaras santas, e vestirão outras vestimentas. E não santificarão o povo com suas vestimentas, nem rasparão suas cabeças, nem deixarão crescer os seus cachos, apenas tosquearão suas cabeças. Nem nenhum sacerdote beberá vinho quando entrarem no átrio interior. Nem eles tomarão por esposa uma viúva, nem aquela que é colocada de lado, mas eles tomarão virgens da semente da casa de Israel ou viúva de um sacerdote. E eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E em uma controvérsia eles ficarão em juízo, e a julgarão de acordo com os seus juízos, e eles guardarão as minhas leis, os meus estatutos em todas as minhas assembleias, e santificarão meus shabates. E eles não se chegarão a nenhuma pessoa morta para se contaminarem, mas por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver tido marido, eles podem se contaminar. E depois que ele for purificado, contar-se-lhe-ão 7 dias. E no dia em que ele entrar no santuário, no ato interior, para ministrar no santuário, ele oferecerá a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. E isso será para eles por herança. Eu sou a sua herança, e não lhes darei possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. Eles comerão a oferta de alimento, e a oferta pelo pecado, e a oferta pela transgressão, e toda coisa dedicada em Israel será deles. E as primeiras de todas as primícias de todas as coisas, e cada oblação de tudo, de toda sorte de vossas oblações, serão dos sacerdotes. Vós também dareis aos sacerdotes as primeiras das vossas massas, para que façam a bênção repousar na tua casa. Os sacerdotes não comerão coisa alguma que estiver morto por si, ou despedaçado, seja ave ou animal. Capítulo 45. Além disso, quando tu dividirdes por lotes a terra por herança, oferecereis uma oblação ao Senhor, uma porção santa da terra. O seu comprimento será de 25.000 canas, e a largura será de 10.000. Esta será santa em todas as suas fronteiras ao redor. Desta será para o santuário 500 de comprimento e 500 de largura, quadrada ao redor, e 50 côvados ao redor até seus arredores. E desta medida tu medirás o comprimento de 25.000 e a largura de 10.000, e ali estará o santuário e o lugar santíssimo. A porção santa da terra será para os sacerdotes, os ministros do santuário que chegarão perto para ministrarem ao Senhor, e este será um lugar para suas casas e um santo lugar para o santuário. E também os levitas, ministros da casa, terão para si por possessão 25.000 de comprimento e 10.000 de largura para 20 câmaras. E designarei para a possessão da cidade 5.000 de largura e 25.000 de comprimento defronte da oblação da santa porção, o que será para toda a casa de Israel. E uma porção será para o príncipe de um lado, e do outro lado da oblação da porção santa e da possessão da cidade, antes da oblação da porção santa e antes da possessão da cidade, do lado oeste em direção ao oeste e do lado leste em direção ao leste. E o comprimento ficará de frente a uma das porções, da borda oeste até a borda leste. Na terra estará a sua possessão em Israel, e meus príncipes não mais oprimirão o meu povo, e o resto da terra darão até a casa de Israel, de acordo com as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: Basta-vos, ó príncipes de Israel, removei a violência e o despojo, e executai juízo e justiça. Tirai as vossas extorsões do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. O efa e o bato serão uma medida, e o bato deve conter a 10ª parte de um homer, e o efa a 10ª parte de um homer. Sua medida será segundo o homer. E o ciclo terá de 20 geras, 20 shekels, 25 shekels,
e 15 shekels terá a vossa mira. Esta é a oblação que oferecereis a sexta parte de um efa de um homer de trigo, e dareis a sexta parte de um efa de um homer de cevada. Com relação à ordenança do azeite, o bato de azeite oferecereis a 10ª parte de um bato, tirado de um coro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos são um homer. É um cordeiro do rebanho de 200 das gordas pastagens de Israel, para a oferta de alimento, para a oferta queimada e para as ofertas de paz, para fazerdes a reconciliação por eles, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra terá esta oblação para o príncipe em Israel, e será a parte do príncipe das ofertas queimadas, e as ofertas de alimento, e as ofertas de bebidas nas festas e nas luas novas, e nos shabates, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele preparará a oferta pelo pecado, e a oferta de alimento, e a oferta queimada, e as ofertas de paz, para fazer a reconciliação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tu tomarás um novilho sem defeito e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pelo pecado e o porá nos pilares da casa e sobre os 4 cantos da armação do altar e sobre os pilares do portão do átrio interior. E assim tu farás no 7º dia do mês por cada um que erra e por aquele que é simples, assim reconciliareis a casa. No primeiro mês, no 14º dia do mês, tereis a Páscoa e uma festa de 7 dias. Pão ázimo se comerá, e neste dia o príncipe preparará por si e por todo o povo da terra um novilho como oferta pelo pecado, e durante os 7 dias da festa ele preparará uma oferta queimada ao Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, diariamente os 7 dias, e um filhote dos bodes diariamente como oferta pelo pecado. E ele preparará uma oferta de alimento de 1 efa por novilho, e 1 efa por carneiro, e 1 hin por azeite por efa. No 7º mês, no 15º dia do mês, ele fará o mesmo que a festa de 7 dias, de acordo com a oferta queimada, de acordo com a oferta pelo alimento e de acordo com o azeite.